Alô, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento aqui pela rede comunitária de televisão, toda a região metropolitana de Porto Alegre, na NET aqui em Porto Alegre também, e no litoral gaúcho, Capão da Canoa, Xangri-Lá, Atlântida, enfim, nossos sinais têm praticamente a metade da população do Rio Grande do Sul. Muitas repercussões, por exemplo, em Capão da Canoa. Capão da Canoa hoje é uma grande metrópole, né, balneária. E realmente um grande abraço para o pessoal de Capão da Canoa, Capão Novo também, muitos amigos nossos que se aposentaram, né, Jacotê? O cara se aposenta e vai morar no litoral, né? Então, um abraço para todos vocês, obrigado pela audiência. Nardon Inácio, auditores e consultores, há 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto, conectando destino, conectando pessoas. Sulpetro, em favor da revenda do consumidor gaúcho. E Celulose Rio Grandense, há mais de 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado do Rio Grande do Sul. E nessa semana chega a primavera. Gosta de primavera? Quem não gosta da primavera? Quem não gosta da primavera? Tudo se renova na primavera. Tudo se renova. As praças ficam mais floridas, quer dizer, há uma renovação de ânimo, vai ver que as pessoas ficam mais alegres, né? Os parques mais frequentados, as pessoas, enfim, saem um pouco mais de casa, né? Porque o inverno, ele, de certa maneira, ele segrega muitas pessoas dentro de casa, né? Porque aquele ambiente de frio e chuva, ainda bem que não temos trovões, quer dizer, furacões aqui como nos Estados Unidos, né? O vento está forte hoje, mas não é furacão, né? Esse país é abençoado mesmo, né, Jacob? É abençoado, né? Esse país é abençoado. Tá. Me diz uma coisa, estaremos dizendo certo que estamos sendo abençoados também pela situação do Brasil hoje? Por exemplo, temos um presidente da República, ex-presidente denunciado, várias improbidades, vários crimes, já é réu em 2 processos, o atual presidente está sendo também denunciado, uma série de políticos de estirpe, quer dizer, da primeira linha do Congresso Nacional também, ex-governadores, enfim, quer dizer, nunca se imaginou, eu pelo menos não imaginei, que nós estivéssemos passando por uma situação desta maneira, uma situação em que a sociedade está vendo seus principais líderes políticos sendo praticamente criminalizados por aquilo que eles cometeram no exercício do seu cargo. Isso é bom? É uma grande lição para nós? Isso é uma grande lição para nós. Eu acho que a sociedade brasileira, na verdade, ela está tomando uma outra dimensão. As autoridades estão comprovando que o crime não compensa, que a corrupção é um dia descoberta. Então, os corruptos vão se cuidar e, consequentemente, vão ser afastados pelo voto popular, né? Porque a sociedade também quer. Nós precisamos preservar o nosso país. Nós precisamos preservar um país para os nossos filhos, que tenham condições de sobreviver. Quem sobrevive num ambiente podre e corrupto, como estava vivendo o Brasil, aonde do mais baixo ao mais alto prócer da sociedade, né? E da política, né? Se estavam envolvidos em corrupção. A Polícia Federal hoje, o Ministério Público, inclusive o Judiciário, estão fazendo uma limpa no país. Eu tenho esperança, sinceramente, que nós, depois da Operação Lava Jato, nós seremos outro país. O Brasil será redimensionado, ressuscitará das cinzas podres da corrupção. Nós temos o ano que vem, né, já que tu falasse muito bem, a questão de uma renovação, ou seja, uma oportunidade que nós temos na sociedade brasileira de renovar quem está lá. Agora, o grande problema é o seguinte, eu vejo aqui, vamos ficar no Rio Grande do Sul, tem muitos deputados, muitos políticos e parlamentares aqui que já foram. Aqui teve vários escândalos, o Detran, etc. e tal, foram criminalizados, fizeram falcatruas, fizeram corrupção, quer dizer, estiveram envolvidos em corrupção e foram eleitos, até inclusive com mais votos do que antes. Quer dizer, será que a sociedade ela vai amadurecer a tal ponto de, olha aqui, não serve esse político, eu votei, agora não vou votar porque sempre votei. Tem que mudar, eu acho que nós temos, a mudança é fundamental nisso. A mudança é fundamental, mas a sociedade está se conscientizando. A gente tem observado, né, inclusive na última eleição, que houve uma renovação. E as coisas não acontecem na sociedade de uma hora para outra. É um processo gradual. Assim como gradualmente nós estamos limpando da política nacional aqueles corruptos, aqueles indivíduos que não podem, não têm condições morais de representar o povo brasileiro nos seus interesses primeiros,
quer no Congresso Nacional. Agora, essa semana, nós estamos gravando aqui na quinta-feira, e essa semana, anteontem, o ex-ministro poderoso do governo do PT, quer dizer, um petista histórico, né, fez o depoimento lá ao juiz Sérgio Moro e detonou toda a laia do PT, porque realmente não tem como segurar isso. Aí, que tu achou, não só do depoimento do Palocci, mas depois do contraponto do presidente Lula, do ex-presidente Lula, dizendo que nada disso é verdade, que ele é um santo, enfim, é muita coisa, né? O camarada tem que ouvir o Lula ainda se desculpando, se vitimizando, achando que ele é o dono da verdade ainda. Eu acho que, na minha opinião, as palavras do Palocci, elas estão costuradas e harmônicas com todas as outras informações, inclusive documentais e de outros colaboradores, como inclusive o Emílio Odebrecht, né, e outros tantos. Quer dizer, está tudo um todo harmônico. A palavra do Lula é a que está isolada, né? Ele está isolado. Eles estão numa linha de defesa de negar. Né? Depois uma coisa que me chama a atenção, que é uma coisa característica do Lula, é que no depoimento que ele deu ao juiz Sérgio Moro, ele quis tornar aquele ambiente cerimonioso, protocolar, que deve ser, né, numa conversa de bar. Quer dizer, ele baixou, porque o nível dele é esse, né? Então ele quis baixar a coisa e logo ele foi, aí chamou a promotora de querida e tal, e o Moro interveio, né? Interveio no momento certo e disse, não, espera um pouquinho, isso aí não é um tratamento cerimonioso, tem que fazer um tratamento que é protocolar, chamar ela de doutora, seja lá o que for. Quer dizer, mais uma vez, esse camarada que continua sendo, né, um torneiro mecânico na sua própria mente, né? Quer dizer, não aprendeu durante vários anos, quantas dezenas de anos ele esteve aí para aprender alguma coisa. Não aprendeu absolutamente nada, nem se comportar diante das autoridades. Quer dizer, ele querendo passar para as autoridades, para a população, algo que ele já não é mais. Ele foi uma grande esperança, tudo, mas não foi. O Lula se chafurdou na corrupção e ele é realmente, a gente pode ver pelos depoimentos, ele é o chefe total dessa quadrilha que o PT fez no Brasil para roubar esse país, roubar a nossa esperança, roubar os nossos sonhos. Quer dizer, esse é o grande problema. E aí o cara vai lá para chafurdar em cima do juiz, quer dizer, e para tornar aquilo como uma conversa de bar, de botequim. Isso é bem característico de gente que não tenha mínimo de discernimento intelectual, que ele nunca teve e jamais vai ter, né? E foi presidente do Brasil. E ainda tem muita gente que quer votar nele. Quer dizer, olha, eu não sei, às vezes me dá muita desesperança na população brasileira. Com relação ao Lula, se nós voltarmos ao passado um pouco, até naquele livro do Romeu Tuma, que eu não lembro agora, como é que é? Reputações. Isso, eu me lembro que o nome eu não sei, mas o Romeu Tuma. Referia a reputações. Ele já informava quem era o Lula. O Lula, segundo o livro, era um informante da Polícia Federal naquela época, no tempo do regime militar. Mas com relação à conduta do Lula em relação ao juiz Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro é um técnico, é um sujeito altamente preparado. Ele não se deixa levar por picuinhas previamente combinadas com... Um advogado e tal. Quero dizer isso, mas por... Mas com certeza, ele foi preparado pelo advogado, né? Mas o juiz Sérgio Moro é um técnico, é um sujeito extremamente preparado. E assim como o Ministério Público Federal, especialmente a turma lá da Lava Jato de Curitiba, são técnicos, são pessoas preparadas, pessoas íntegras, altamente qualificadas para o exercício do cargo. Eu tenho muita admiração, muita esperança, né, e muita confiança, inclusive na Polícia Federal, diga-se de passagem, né, mas naquela turma de Curitiba. Estão dando um show de bola. Bom, para encerrar esse nosso primeiro bate-papo aqui, eu já contei, me diga uma coisa, primeiro no primeiro bloco do programa. A troca do Rodrigo Janot, né, nesse final de semana, vai sair dia 17, dia 18 já assume a Raquel Dodge. Isso, de certa maneira, pode significar uma mudança de rumo na Lava Jato ou não? Olha, eu tenho a impressão que a procuradora Raquel Dodge é uma profissional de altíssima qualidade. Eu acho que estava na hora, com todo respeito ao procurador Janot, de se renovar, né,
a chefia do Ministério Público Federal. Então, a Raquel Dodge, ela é extremamente técnica. Acho que vai ser extremamente saudável ela entrar na chefia do Ministério Público nesse momento. Vai dar um rumo certo, corrigir certos caminhos que não estão muito bem adotados, muito bem tomados pelo então Procurador-Geral, Rodrigo Janot. Então eu tenho convicção que a Raquel Dodge vai honrar o cargo como chefe do Ministério Público Federal. Porque até nesse caso todo, né, já que realmente a gente vê que ela é bem preparada, tem sido muito elogiada, inclusive, pelo Janot, na verdade, eu acho que a grande esperança que nós devemos alimentar é que ela entra no momento em que o Ministério Público Federal, por tudo que fez, pela história do Ministério Público Federal, é o momento de uma reafirmação da entidade institucional. E aí eu acho que o papel dela vai ser importante. Até eu vejo assim, não sei como é que vai ser, mas eu imagino que ela vai ser muito mais discreta do que o Janot. A rigor, o Janot, ele deixou algo a desejar em determinadas condutas profissionais, né? Por exemplo, ele não denunciou o Lula e a Dilma quando a Dilma nomeou o Lula ministro, né? Uma evidente obstrução da justiça, né? E então os denunciou agora. Mas então o Janot está com muitos atritos, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Isso é inconveniente, não convém para a sociedade que o Ministério Público Federal e o órgão judiciário máximo não estejam em franca harmonia. Né? A sociedade precisa que suas instituições caminhem harmoniosamente para o bem da sociedade. A partir do momento que há um conflito, há uma desconfiança, né? Nós temos visto que há um desconforto em algumas posições lá do Supremo. Não quero particularizar ninguém especificamente, né? Falando genericamente, mas eu acho que vem numa boa hora. Aliás, tudo se renova para melhorar, né, Silvio? Nós temos que acreditar que quando há uma renovação, vem para melhor. Né? Em alguns aspectos talvez até piore, mas essa piora ela é momentânea para que as coisas tomem um rumo mais adequado, mais certo. E é o que vai acontecer. Tenhamos a convicção. E ao encontro do que tu dizes, aí os votos dos juízes na análise daquele pedido do presidente da República de afastamento do Janot dos processos contra ele, das denúncias contra ele, o Ministério, aliás, o Supremo Tribunal Federal, unanimemente reforçou, né, e fez muito bem, o papel institucional do Ministério Público e também do Supremo. São duas coisas independentes. E o Supremo não tinha nada que se meter nessas coisas, porque o Ministério Público faz o papel dele. Ele tem que denunciar e ele fez o papel dele. Enfim, eu acho que ali também foi uma reafirmação do Supremo no papel importante que o Ministério Público desempenha. Mas e um outro aspecto que não tinha razão de foi jogar para o público, né? De afastar o Janot, especialmente agora, que amanhã é o último dia dele. Então... Jacotê, um grande abraço, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.